Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da semana desse vídeo, não é? Quem fala com vocês é o Radou. Vejo para mais um vídeo do canal Leitor Beta. Será que se eu misturar God of War, Harry Potter e Pokémon, dá certo? Será que se fizer uma mistura disso tudo e colocar no cenário medieval, bem distante mesmo, aquele cenário onde tem orcs, tem elfos, será que dá certo um Pokémon nessa época? E é isso que o Conjurador faz de forma maravilhosa, a junção desses universos em um só livro medieval. O Conjurador foi um livro que foi lançado há pouco tempo e que foi um dos livros de fantasia que me cativou, e fazia muito tempo que o livro de fantasia não me cativava dessa forma. Fazia muito tempo que o livro de fantasia não me cativava dessa forma, a qual o Conjurador me cativou. Eu terminei de ler Conjurador em uma semana por conta de que eu estava na semana de provas. E considerando que eu estava na semana de provas e ler um livro, eu basicamente acho que devorei aquele livro. Porque às vezes que eu parei para poder ler aquele livro, num curto espaço de tempo que eu tinha que estudar para uma prova ou outra, eu lia muitas partes desse livro. Foi um livro que me viciou bastante. O protagonista dessa vez é o Fletcher, que em nome significa forjador de flechas, que é um plebeu que ninguém dava nada por ele e que vive numa cidade bem distante da cidade grande, que é Pêlego, que é uma cidade bem pequenininha, ao qual geralmente passam mercantes vendendo armas, buscando novas armas, já que o pai dele, adotivo, é um ferreiro, geralmente as pessoas passam lá comprando armas. E também Pêlego fica entre o caminho da cidade grande, que é um pouco distante, e as frentes órquicas, que é a batalha, que está acontecendo uma guerra entre os orcs e os humanos. O local onde se passa todo esse lugar se chama Hominum, que basicamente tem a capital, que é bem longe de Pêlego, a cidade de Fletcher mora, como eu já disse basicamente umas 4 vezes, eu acho, nesse. E o que mais é interessante nesse livro é que os humanos eles usam utilizando mana. Mana esse que é uma força mágica proveniente dos demônios. São seres que podem ser tão pequenos, tanto grandes, gigantes, que são provenientes do éter. Algo que é basicamente outra dimensão, onde eles vivem como animais, como se fosse um gato. Só que imagine um gato de 3 metros com 3 olhos. Basicamente são esses demônios que vivem. Uma coisa que eu gostei de cara no livro, quando eu comecei nessa descrição, é que o livro ele tem muitas... O livro ele traz muitas criaturas místicas e colocam nele, como um Ifrit, que é um bicho gigante pegando fogo, ou como dragões, drakes, krakens. O livro ele traz muitas dessas coisas realmente com o mesmo nome e colocam nele, transformam em demônios. Então fica mais fácil para poder você imaginar como é um monstro a partir do momento em que você sabe que ele existe em outra mitologia, sabe que ele existe em outra história. O meu demônio favorito, ou o Endigo, que aparece só no 3º livro, mas como essa é uma resenha do 1º livro, eu não vou estar falando muito sobre esse demônio. E sim, é isso que eles são chamados, demônios. E as pessoas que podem capturar, conjurar e drenar o mana desses demônios para poder utilizar as habilidades dela, desde lançar bolas de fogo como impactos de energias cinéticas, usando a ponta do dedo, ou talhando os símbolos de runas que vocês devem ver em jogos utilizando mana, são chamados conjuradores. E é isso que vem a parte de Pokémon. Você colocar um demônio para lutar entre o outro e ficar controlando ele, mesmo que você participe da luta, o que é algo que você não vê muito em Pokémon. Você viu um pouco agora no XY, o qual é participava um pouco mais da luta, mesmo sendo entre Pokémon e Pokémon. É o que coloca Pokémon nessa história. E por que Harry Potter? Por conta das magias. Você lendo o livro, você vai ver que as magias da qual eles lançam é bem semelhante a Harry Potter, bem semelhante às magias que o Harry e os amigos também usam. Isso é o que me deu mais... Isso é que também me deixou mais animado para poder ler o livro. E não tem esse negócio que a J.K. Rowling, ela adora, que não é apenas um protagonista, são 3, o Harry, Hermione e Rory. Não é só o Harry que é o protagonista, é um trio de amigos que superam diversidades. E também é uma coisa que se repete no Conjurador, é um trio de amigos que superam diversidades. Não existe só um protagonista, você não vai conseguir só se apaixonar pelo Fletcher, mas você também vai se apaixonar pela Silva, que é uma elfa, também vai se apaixonar pelo Otelo, que é um anão. O Fletcher, ele não sabia que era o Conjurador até conjurar o seu primeiro demônio e ir para a
até conjurar seu primeiro demônio e ir para a escola de conjuradores, onde ele é preparado cada vez mais para o torneio que vai acontecer no fim do ano e depois ser mandado para as frentes órquicas para poder batalhar com os orcs. Só que nisso vai acontecer várias coisas, vários problemas, já que um plebeu não pode ter a habilidade de conjurar um demônio. Geralmente só nobres conseguem. E é isso o que vai causar muitas divergências, porque vão achar que Fletcher é um nobre e vão comparar ele com um nobre que adorava pular cerca, e por isso muitos dos nobres que estudam naquela escola vão odiar o Fletcher, vão começar a fazer escárnio dele porque ele é plebeu e não pertence àquela nobreza, entre aspas, e ele conseguir amigos nessa escola vai ser tão difícil quanto ganhar um torneio ao qual está se preparando no final do ano e no final da história. O livro ele é narrado em primeira pessoa ou às vezes em terceira pessoa, porque também fala dos sentimentos dos personagens de forma direta, mesmo no meio da narração do Fletcher. Então é um livro entre, eu diria nem primeira e terceira pessoa, eu diria entre primeira e segunda pessoa. Ele é um livro que cativa bastante, se você gostar desse universo, você vai ler ele muito pouco tempo. E uma coisa que os 3 livros têm, é menos o último, é claro, que já que é o fechamento da trilogia, o primeiro e o segundo livro eles têm um fim contínuo. Você quer ler o outro livro rápido. E quando eu li esse livro, não tinha o segundo livro. Era a primeira vez que eu tinha esse sentimento de querer ler outro livro e não poder comprá-lo mesmo lutando dinheiro. Não consegui ler a história, porque ainda não tinha lançado o segundo livro. E toda aquela ansiedade de lançar outro livro nunca tinha sentido como eu senti lendo O Conjurador. É um livro que eu super indico para vocês, a história é maravilhosa e o enredo também é simplesmente perfeito. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar dessa resenha, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever no canal para mais resenhas como essa. Se você gostou bastante e quer indicar esse livro para outra pessoa, não esqueça de compartilhar no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social para poder também ajudar o meu trabalho. Bem, esse foi o vídeo. Valeu, pessoal. Fui!